Olá, pessoal. Eu me chamo Tainá e o objetivo desse vídeo é trazer de forma simples e objetiva a temática que se refere às obrigações do direito internacional privado. Esse tema ele se refere ao ponto 6 da disciplina, tá? E com a explanação desse assunto, vamos tentar solucionar os conflitos de leis no espaço. Bom, no âmbito do direito internacional privado, as obrigações elas vão assumir aspectos que por vezes serão peculiares e de solução nem sempre uniforme. Esses aspectos eles são cada vez mais corriqueiros nos dias atuais. Por exemplo, se temos dois sujeitos que firmam uma determinada obrigação, eles podem ter domicílios diferentes, podem ter nacionalidades distintas, o local da constituição daquele contrato pode não coincidir com o da execução. O lugar do imóvel, que é o objeto daquele contrato, pode ser diferente do domicílio dos sujeitos. A língua em que é redigido o acordo, ela pode ser a que não é falada pelos contratantes, dentre variadas situações. Então, de fato, como vocês sabem, a LINDB é considerada a principal norma de direito internacional privado. E a partir dela, nós podemos verificar como irão se reger essas obrigações. E a LINDB vai determinar, em seu artigo 9º, parágrafo 2º, que a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. As obrigações referidas pela LINDB no corpo do artigo 9º, elas poderão ser tanto as contratuais como as extracontratuais. Mas o que a gente precisa de fato entender é que o Brasil, por força desse artigo, ele opta pela lei do país em que se constituírem para qualificar e reger as obrigações firmadas. Ou seja, quando se tratar de obrigações, teremos a lei do local em que a obrigação foi instituída. O local onde aquele contrato foi celebrado, basicamente isso. Vamos citar um exemplo. Se temos um contrato de compra e venda de um determinado apartamento, onde o vendedor mora no Brasil, mas o comprador ele mora na França, sendo que o contrato foi assinado na França. A forma escrita daquele contrato será observada nos termos da legislação brasileira, mas todas as outras questões, como pagamento, preço, deveres acessórios, tudo isso vai ser regido pelo direito francês. Afinal, aquele contrato ele foi firmado na França. Bom, nas obrigações ainda vai haver uma regra específica para os contratos, que é diferente da regra que é trazida no caput do artigo 9º. Essa regra, ela está expressa no parágrafo 2º do artigo, tá? E ela vai tratar que a obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente. Quando os contratos internacionais celebrados entre ausentes, como assim entre ausentes? Entre partes com domicílios diversos, de domicílios diferentes. E essas partes, elas negociam entre si, por meio de proposta, de uma aceitação à distância, praticamente seria impossível determinar o lugar da constituição da obrigação, com base na regra do caput do artigo 9º. Então, é por isso que o legislador ele adota o critério específico para esse caso, afirmando que a obrigação que é proveniente de contrato constituída entre ausentes, aquela obrigação ela vai ser constituída no lugar de residência daquele proponente. Então, aqui a regra passa a ser a de que a obrigação, que é proveniente de contrato, ela vai se configurar constituída no lugar em que residir aquele proponente, salvo a estipulação expressa ou tácita das partes em sentido diverso. Mas ainda fazemos uma ressalva ao parágrafo 2º, que devemos ter atenção,
quanto ao fato de que ele só é aplicável na regulação de contratos entre ausentes. Nos acordos entre presentes, nós vamos aplicar a regra do caput daquele artigo. Bom, a vontade das partes, ela é possível e totalmente aceitável no direito brasileiro atual, e não há nenhuma vedação que se encontra no artigo 9º da LINDB que vai impedir essas partes em um contrato internacional de escolher livremente a lei que vai ser aplicável à relação jurídica entre elas. Inclusive, parte da doutrina defende a permanência do princípio da autonomia da vontade para a eleição da lei que aquelas partes vão aplicar para reger aquele contrato no ordenamento jurídico brasileiro. Então, de fato, vai haver dois critérios para determinar a lei que vai ser aplicável às obrigações. Uma decorrente da vontade das partes e outra que vai ser definida pela lei. E, por fim, o parágrafo 1º do artigo 9º, ele vai tratar sobre a obrigação no exterior destinada à execução no Brasil. Menciona o parágrafo 1º que, destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, frisa-se isso, tá? Será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato. Em suma, com base no artigo 9º, parágrafo 1º, se a obrigação depender de forma essencial, segundo a legislação brasileira, a observação dessa vai ser que ela será imperativa, toda vez que a obrigação constituída no exterior se destinar à execução no Brasil, independente da execução ter sido ou não determinada pela vontade das partes. Já as formas extrínsecas, que são mencionadas no artigo como peculiaridades da lei estrangeira, elas vão tratar praticamente da observância se é um instrumento público, se é um instrumento privado, o número de testemunhas, a maneira de redigir a língua que vai ser utilizada, e essas formas serão regidas pela lei do local da realização do ato. Bom, pessoal, é isso. Espero que, de fato, essa explicação tenha ajudado vocês na melhor compreensão do tema. E qualquer dúvida, vocês podem enviar para o meu e-mail, que é tainá16@hotmail.com. Obrigada e até a próxima.